para receber o homem de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Queridos, antes de mais nada, registre na sua Bíblia o livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Isaías, capítulo de número 53. Eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida do meu pastor Antônio Carlos. Mais uma vez me concede essa oportunidade de estar aqui adorando a Deus. Deus abençoe também a vida do meu amigo presbítero Rubens, que é o dirigente deste culto. Que as mãos de Deus estejam sobre a tua vida. Como também o cantor que me acompanha, Gabriel, seu pai Adriano, Deus abençoe. Fico feliz pela presença do presbítero Francis, Deus abençoe tua vida. Como também todos os obreiros que me acompanham aqui na minha retaguarda, Deus abençoe a todos. Isaías capítulo 53, quantos acharam? Diga, ele ressuscitou. Diz assim: quem tem acreditado em nossa pregação, e a quem é o braço do Senhor revelado, porque ele crescerá diante dele como uma suave planta, e como uma raiz de terra seca, não tem forma, não tem formosura, e quando nós viemos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode se assentar. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, o texto em que ora acabamos de fazer leitura é um texto conhecido, é um texto famoso, é um texto que todos que aqui estão, talvez conheça. Quem nunca leu Isaías 53, a exposição do servo sofredor, daquele que morreu, daquele que foi ferido, daquele que foi traído, daquele que foi esmagado. Isaías tem a oportunidade de revelar esse servo sofredor nos capítulos do livro em que ele escreve. Isaías, filho de Amós, esposo de uma mulher chamada profetisa. Se era profetisa de fato, nós não sabemos, mas a Bíblia lhe chama, lhe considera, lhe intitula como profetisa, a esposa de Isaías. Isaías, o profeta, conhecido não como Jeremias, o profeta chorão das lamentações, não é conhecido como o leão dos profetas, como era conhecido Elias, não é conhecido como o profeta das orações, como Daniel era conhecido. Este profeta Isaías, o qual usamos como base para a mensagem dessa noite de quarta-feira, é conhecido como o profeta messiânico. Isaías que profetizou no reino sul, Judá, porque o reino de Israel foi dividido em duas partes, tendo o sul como capital Judá, norte capital Jerusalém. Deus levanta Isaías para profetizar no reino sul durante alguns reinados, e observamos que o início do ministério de Isaías, ele vai se iniciar lá no capítulo 6. Nós vemos quando foi que iniciou esse ministério. O ministério de Isaías inicia no início do reinado do rei Uzias. E o interessante é que Isaías inicia o seu ministério no reinado de Uzias. E neste início de ministério,
Isaías vai ter uma revelação de Deus, uma visão de Deus, algo que nem todos os profetas tiveram a oportunidade de ter. Isaías vai relatar no capítulo 6 que foi justamente no ano em que morreu o rei Uzias, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo, serafins voavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E enquanto a situação era difícil dentro de Israel, enquanto ninguém via escapatória, ninguém via como sair daquela situação, eles vão dizer: toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa, o templo em que Isaías estava, se encheu de fumaça. É aí que inicia-se o ministério do profeta Isaías. Isaías vai profetizar. E Isaías é conhecido também, ou melhor, o seu livro é conhecido como a mini Bíblia, a mini biblioteca de Deus. Por quê? Porque assim como a Bíblia Sagrada é possuidora de 66 livros, o livro do profeta Isaías é possuidor de 66 capítulos, dividido também em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 39. Isaías vai expor a situação do povo de Israel, os momentos de derrota e os momentos de vitória do povo de Israel. Quando lemos a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, há uma exposição, e por conta dessa exposição do Messias, é que Isaías é conhecido como o profeta messiânico. O capítulo 53 é o capítulo que Isaías vai revelar o sofrimento de Cristo, vai revelar o sofrimento do nosso Salvador. Mas, para que possamos entender Isaías capítulo 53, precisamos voltar no tempo, há mais de 2000 anos atrás. Um certo dia, uma quinta-feira, Jesus reúne os seus discípulos, era um período de Páscoa, e Jesus tinha no seu coração 2 desejos, o desejo de viver na íntegra e participar da festa da Páscoa, mas também alterar a festa, mudar, tirar a Páscoa e colocar a ceia do Senhor como a festa da igreja, um momento interessante e importante da igreja. Jesus vai para um local com seus discípulos chamado cenáculo, um local preparado para esta ceia. Quem nunca ouviu falar sobre a ceia do Senhor, a última santa ceia que Cristo teve com seus discípulos? A Bíblia vai dizer que Cristo vai entrar no cenáculo com seus discípulos, e observa comigo, há algumas coisas, há alguns detalhes nessa santa ceia que me chamaram muito a atenção. O historiador chamado Pemba, historiador das eras pré-adâmicas, ele vai falar alguns relatos sobre aquele momento, sobre aquela situação, e ele diz que a mesa de Jesus era sim uma mesa, mas apesar de ser uma mesa, não possuía cadeiras, apenas possuía almofadas, aonde os homens que estivessem sentados na mesa de Jesus estivessem ali para ceiar com o mestre. Observa comigo, ele também diz que a mesa de Jesus existia as almofadas na totalidade daqueles que estavam ali, e mais uma, porque se alguém chegasse convidado, estaria sentado e não em pé. Observa aqui, Jesus vai participar desta ceia, e observamos que lá no livro de Coríntios, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer no capítulo 11, a Bíblia diz no versículo 24 que Jesus, tendo dado graça, ele tomou o pão, porque era algo que participava, que estava em cima da mesa, o pão e o cálice com o vinho, com o suco da uva, que era representante do sangue de Jesus. A Bíblia diz que ele, tendo dado graça, ele tomou o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Olha para cá. Depois, semelhantemente, ele toma o cálice e diz: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. Fazei isto em memória de mim.
Porque todas as vezes que fazer isto, serão relembrados, ou estarão relembrando, ou fazendo com que aqueles que estão presentes relembrem a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai celebrar aquela ceia com seus discípulos. Observa comigo, Jesus, após fazer esta ceia, após acontecer esta ceia, Jesus não vai ficar dentro do cenáculo. Jesus tem o desejo de orar, tem o desejo de conversar com Deus. Mas antes de chegar no Getsemane, eu preciso dizer algumas coisas que me chamaram a atenção naquele momento. Primeiro, eu disse que na mesa de Jesus não possui cadeira, apesar de ser uma mesa, mas possui almofadas. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? É que quando nós estamos desejosos de fazer alguma coisa, algum evento, alguma situação em que uma pessoa será o destaque, nós vamos pegar uma cadeira e segregar a cadeira, separar a cadeira, porque a pessoa que ali senta será o destaque daquele momento. Se alguém faz uma reunião, o principal da reunião é quem vai sentar na cadeira de destaque. Mas quando Jesus faz a ceia, Jesus não coloca cadeira, Jesus não tem assento, Jesus tem almofadas para que as pessoas fiquem ali, porque a intenção era dizer que na mesa de Jesus ninguém é melhor que ninguém, na mesa de Jesus ninguém é maior do que ninguém. Nós vivemos as nossas diferenças, somos diferentes sim, o mundo apresenta a diferença dos homens, mas na mesa de Jesus não há diferença entre nós. Ninguém é maior, ninguém é melhor, todos estamos na mesa para adorar aquele que vive para todos sempre. Segunda coisa que eu vi é que na mesa de Jesus, além das 12 almofadas, tem mais uma, porque se alguém chegar de visita, tem espaço na mesa. Porque a mesa de Jesus tem espaço para os pastores, tem espaço para os obreiros, tem espaço para as senhoras, tem espaço para os jovens, tem espaço para os adolescentes, mas também tem espaços para aqueles que estão tristes, angustiados, aflitos e precisam de uma palavra. Também tem espaço para aqueles que estão vivendo a vida pecaminosa, precisando do sangue carmesim para purificá-los de todo o seu pecado. Jesus tem a intenção no seu coração e o desejo de ir orar, de conversar com Deus. E Jesus vai para um local chamado Getsemane. É quando Jesus chega no Getsemane, ele chama Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, para orar com ele. Pena que os discípulos vão dormir. É quando Jesus os exorta e diz: não podeis velar comigo ao menos 1 hora. E Jesus vai conversar com Deus, vai orar, vai ter um relacionamento com Deus naquele momento, porque Jesus já estava prevendo aquilo que havia de acontecer na sua vida. Só que a palavra Getsemane significa prensa do azeite, prensa de azeitonas. Jesus vai sofrer a prensa por um momento em que ele está orando, conversando com Deus. E o Getsemane começa ali a pressionar. E a Bíblia vai dizer que ele começa a suar sangue e água. Está triste, tomado pela angústia, pela aflição. Jesus está abatido com aquilo que havia de acontecer na sua vida, ao ponto que ele olha e diz: Senhor, se for possível, aparta de mim este cálice. Mas olha para aqui, Jesus diz isso como sendo 100% homem. Vários momentos da nossa vida, vemos as situações existenciais em nossa vida e queremos apartar o cálice. Vários momentos em nossa vida, vivemos desertos, dificuldades, problemas e queremos nos distanciar do cálice. Isso é o sentimento do homem, a natureza humana. O homem quer se afastar do cálice, mas Jesus, graças a Deus, não era só 100% homem, como também 100% Deus. E como 100% Deus, ele olha e disse: Pai, mas que não seja feita a minha vontade de 100%,
100% homem, mas que seja feita a tua vontade, porque também sou 100% Deus. Só quem crê que Ele morreu por nós, pela vontade do Deus Todo-Poderoso, levante a mão, abra a boca para adorar Jesus. É com toda aquela natureza do homem, de ser homem, 100% homem, Jesus é diferente de todos os homens. Porque observa comigo, irmãos, Jesus suportou no corpo, na carne, aquilo que nenhum homem na terra conseguiria suportar. Deus procurou, antes de entregar, com certeza, alguém para fazer aquele trabalho, mas não encontrou. Só Jesus suportaria a morte que Ele morreu. Mas existiram vários homens poderosos na terra, sim, na mão de Deus, mas nenhum deles foi maior do que Jesus. João Batista foi um grande profeta, sim ou não? Mas não foi maior do que Cristo, porque só batizava com água. Jesus batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais rico e mais sábio que a terra conheceu, mas não é maior do que o nosso Jesus, porque Jesus é a própria sabedoria. Maria foi uma grande mulher, merece o respeito da igreja, mas só recebeu um título: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Jesus é maior que Maria, mesmo Maria tendo gerado Jesus como homem em seu ventre, Jesus é maior. Por quê, pregador? Porque Isaías disse: o menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E quais são os títulos dele? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Só quem crê que Ele é maior, levanta as duas mãos, porque um é pouco. Abre a boca para adorar. Ele é maior. E Jesus vai sair dessa oração quando apresenta-se Judas e os oficiais dos judeus, a fim de pegar Jesus. E quando chega diante de Cristo, eles não percebem que é Cristo. E Jesus pergunta: vocês vieram para pegar quem? Jesus o Nazareno. Eu sou ele. Várias vezes é perguntado e Jesus responde: eu sou ele. E de repente, quando percebem que é Cristo, eles caem com seu rosto em terra. Olha para cá, irmão. A Bíblia diz que Pedro aparece e puxa a sua espada e corta a orelha de Malco. Mas Jesus nada disse, cumprindo-se a palavra que ele seria entregue como uma ovelha muda ao matadouro. Jesus é entregue, levado até o julgamento religioso. A Bíblia diz que Jesus é levado para ser julgado por Anás e Caifás, um sumo sacerdote e o outro ex-sumo sacerdote. E julgaram Jesus de forma equivocada e errada, porque julgaram na madrugada, sentenciaram na madrugada, coisa que não deveria ter acontecido. E além disso, o sinédrio que julgou Jesus não foi o sinédrio dos 72 anciãos, mas sim o sinédrio menor, o qual era corrompido pelo sumo sacerdote e o ex-sumo sacerdote. Jesus é julgado de uma forma equivocada. E eles vão levar Jesus até Pilatos. Quando chega diante de Pilatos, Pilatos observa que não há nenhum pecado em Jesus. Não há nada de errado em Jesus. Jesus era inocente. Mas ele é pressionado pela mulher que tinha tido um sonho, e a mulher não queria que isso acontecesse, como também a multidão queria que acontecesse. Olha para cá, irmãos. A situação de Pilatos, ele está no meio de duas vozes. E observando que Jesus é inocente, e observando que Jesus não poderia ser crucificado. A Bíblia diz que Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes manda para Pilatos de novo, e observa, leva Jesus para o flagelo, é flagelado, apanha, é xingado, é cuspido. E a Bíblia diz que trazem ele de lá, da fortaleza Antônia, aonde ele foi flagelado, e colocam ele diante da multidão.
E como era de costume soltar um ladrão na época da Páscoa, ele vai dizer: vocês querem que solte quem? Jesus ou Barrabás? E aquela multidão que viu os milagres e prodígios de Cristo, que presenciaram ele multiplicar pães e peixes, que presenciaram ele curar cego, fazer paralítico levantar, é a mesma multidão que vai olhar para ele e vai dizer: solta Barrabás e crucifica esse Jesus. Jesus é crucificado primeiro, através das vozes daqueles que foram beneficiados por ele, por aqueles que receberam o bem e estavam lhe devolvendo o mal. Pilatos não queria em hora nenhuma, e ele ainda diz a Jesus: eu tenho poder para te tirar, para te fazer soltar, para te prender, para que você seja crucificado ou não. Mas o poder não era de Pilatos, o poder era de Deus sobre a vida de Pilatos. E observa aqui comigo, irmãos, vão dar o madeiro na horizontal para Jesus carregar, e ele vai sair da fortaleza Antônia a fim de chegar lá no Gólgota, no Monte Caveira, no Calvário, que é conhecido por todos. E essa trajetória de Cristo até chegar lá no Calvário, Jesus é escarnecido, Jesus é humilhado, Jesus apanha, ao ponto de que, olha para cá, a Bíblia vai dizer assim, Isaías capítulo 52, verso 14: como muitos estavam espantados por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer ser humano, e o seu aspecto mais do que os filhos dos homens. Jesus tinha perdido a sua figura diante daquilo que ele passa. Jesus tinha perdido a sua imagem diante da situação que ele estava vivendo. E tudo aquilo não é por causa dele, não é por causa dos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Tudo aquilo foi pensando no passado, no presente em que vivia e no futuro que somos nós aqui nesta quarta adorando a Jesus. A cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. E Barrabás é o representante do povo, da humanidade. Damos glória a Deus porque a multidão pediu para libertar Barrabás e para prender Jesus. Porque enquanto Barrabás era livre, era como se Deus estivesse dizendo: o meu filho está sendo morto e crucificado, mas Barrabás é a representatividade da humanidade. E enquanto Jesus morre, enquanto Jesus é preso, a humanidade é livre para a glória de Deus. E ele vai carregar até chegar no Calvário. Eu vou correr, irmão. Quando chega no Calvário, a Bíblia diz que vão apregar as suas mãos, os seus pés no madeiro, e puxaram o corpo do mestre até que a cruz estava pronta. Todos nós sabemos todo o escarnecimento que aconteceu com o mestre, principalmente naquele momento lá no Calvário. Deram vinagre quando tinha sede, os transpassaram com a lança e saiu água. O ladrão da esquerda disse: você não é o rei dos judeus, você não é o filho de Deus, desce da cruz, aproveita e nos tira também. Mas o da direita, Dimas, disse: nada tem para ser condenado esse homem, diferente de nós. E reconhecendo Cristo como Salvador, como o Senhor, ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus percebe naquele momento que não se ouve mais o canto dos pássaros,
o sol se esconde, há uma escuridão, todos fazem silêncio, inclusive Deus. E Jesus vai abrir a boca e exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Logo depois, ao entregar o seu espírito, ou melhor, no momento de entregar o seu espírito, ele disse: Tetelestai, está consumado. E Mateus capítulo 27, Mateus vai dizer que após a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Olha para cá, os santos que estavam mortos ressuscitaram. Sabe o que é que eu entendo? É que assim como Cristo foi preso para nossa liberdade, Ele foi morto para nos dar vida, e vida com abundância. Só quem tem essa vida, levanta as duas mãos para... Quando Jesus morre, quem estava morto ressuscitou. José de Arimateia vai pedir a Pilatos para tirar o corpo dele da cruz e levar para um sepulcro que era virgem, ninguém nunca tinha entrado. Jesus entra no sepulcro morto. A sexta-feira é triste, o sábado é angustiante, mas no domingo as mulheres vão embalsamar o seu corpo. Maria Madalena e algumas mulheres foram até lá. E parece que aquela tristeza e aquela angústia que tomava conta do ser delas na sexta e no sábado, começa a ser ocultada por alguma alegria que nem elas sabiam. A tristeza e a angústia do sábado saíram para dar lugar à alegria do domingo. Estão chegando as mulheres na porta do sepulcro e percebem que a pedra tinha sido removida. E o texto vai dizer que os anjos estavam um na cabeceira e outro nos pés. E a fim de cancelar toda a tristeza no coração delas e de todos que ouviriam falar sobre aquilo, eles perguntam: mulheres, por que procuram o vivente no meio dos mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Deixa eu ver se alguém crê que ele está vivo. Levanta as duas mãos, abre a sua boca, rasga o grito de gol. É por isso que Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 52, que no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á, quando Jesus ressuscita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos concede a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, sejam firmes, constantes, firmes, constantes, firmes, constantes. Só quem acredita, abre a boca para dar. Eu sinto a presença do Mestre aqui essa noite. Aleluia! Jesus é o maior exemplo da terra. Embaixo da terra, em cima nos céus. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses a fim de encorajar a igreja. No capítulo 2 e verso 5 ele diz:
disse: rogo-vos, irmãos, para que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, até a forma de servo, e achado na forma de homem, ele humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que soberanamente Deus o exaltou, lhe dando o nome que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Só quem crê que Ele é o Senhor, só quem acredita que Ele é o Senhor, abra a boca aí, exalta. Deixa eu ver se alguém adora esse Senhor aqui. Deixa eu ver se alguém exalta esse Senhor aqui. Deixa eu ver. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. 29, 28, 27, 26. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Essa! Vou finalizar aqui. As mulheres vão correndo para contar o que viram. Para contar o que viram. E lá, no capítulo 20 de João, a Bíblia vai relatar isso aí. Todos ficaram sabendo, mas Pedro e João vão correndo para o sepulcro para ver, para presenciar aquilo. Só que João fica na porta. E a Bíblia diz nos versículos 6 e 7 de João capítulo 20, que João viu os lençóis que estavam envoltos ao corpo do mestre. Mas Pedro, ele vai entrar no sepulcro. Detalhe, só vê a glória de Deus quem entra. E Pedro entra, e além dos lençóis que estavam envoltos o corpo do mestre, ele viu um lenço que cobria a sua cabeça, mas estava dobrado no local à parte. Há um grande detalhe, uma grande revelação, uma grande profecia do próprio Cristo dentro desse lenço. Porque a tradição judaica dizia que quando um senhor convidava outro senhor para comer em sua casa, eles preparavam a mesa, o banquete, e observa, os servos ficavam na porta, e enquanto os senhores estavam banqueteando entre si, um lenço estava do lado de cada senhor. Se ele come, pega o lenço, limpa a barba, limpa as mãos, os dedos, limpa a boca, amassa o lenço e joga em cima da mesa. Os seus servos olhavam e diziam: nós podemos tirar a mesa, porque o nosso Senhor aqui não volta mais. Da mesma forma, fazia o Senhor, pegava o lenço, limpava a barba, limpava a boca, limpava os dedos e dobrava esse lenço, colocando em cima da mesa. Se o Senhor que amassou disse que vai e não volta, o nosso Senhor levanta da mesa, ele dobra o lenço, e ao invés daquilo que disse o outro Senhor, ele vai dizer: eu vou ali, mas em breve eu voltarei. Vamos falar como Jesus falaria? Jesus diria: hoje eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Só quem acredita que Ele vem nos buscar, abre essa boca aí, adora Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quem acredita no arrebatamento da igreja. Deixa eu ver quem acredita que Ele vai aparecer nas nuvens e vai arrebatar a Assembleia de Deus de Conceição do Jacuípe. Abre essa boca aí, exalta o nome de Jesus aí. Eu vou pedir a você para se colocar de pé, que eu quero orar pela sua vida. Fale com seu irmão do seu lado, ele morreu por você. Fale para ele, ele vem buscar você. Faça uma aliança com ele.
Permaneça na presença dele. Há uma promessa. O mesmo que morreu e ressuscitou há de vir buscar a igreja. Eu vou pedir a você que feche seus olhos. Eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus e eterno Pai, Deus criador dos céus, Deus criador da terra, Espírito Santo da verdade, Espírito da vida, Deus, eu te apresento a tua igreja aqui neste lugar, nesta noite de quarta-feira, Senhor. A tua palavra foi pregada, Senhor, e nós acreditamos que ela não voltará vazia, Senhor. Nós acreditamos que a tua palavra achou guarita nos corações aqui presentes, Senhor. E que através dessa palavra o Senhor venha quebrar o arco, a lança, para a glória do teu santo nome. Deus eterno e poderoso, nós profetizamos a queda das muralhas, Senhor. Nós profetizamos a vitória do teu povo, meu Deus. Deus eterno e poderoso, que o Senhor rasgue os céus, assim como rasgou para Isaías. Que revele a tua glória para os teus filhos, Senhor. Que uma unção renovadora esteja sobre essa igreja, Senhor. Que os teus filhos voltem, Senhor, aquilo que o Senhor deseja aos seus corações. Espírito Santo, que o Senhor quebre toda a corrente, todo aguilhão do pecado, Deus, seja despedaçado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu profetizo a vitória, a bênção sobre a tua igreja. Que o Senhor dispersa esse povo com a certeza da vitória dentro deste campo de batalha. Espírito Santo, que aqueles que ainda não fizeram aliança sejam visitados nesse momento, e que o Senhor possa tocá-los para a glória do teu nome. Espírito Santo da verdade, onde estiver uma doença, que seja repreendida e curada pelas tuas mãos. Onde tiver um demônio, que ele seja expulso, repreendido, em nome de Jesus. Espírito Santo, é o que nós acreditamos, é o que nós pedimos, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. E a igreja diz: irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Senhor Deus, dentro dessa caixa, Senhor, há orações, Senhor. Pedidos de oração. Socorros, Senhor. Pessoas desesperadas, Pai, que estão necessitando da tua presença, meu Deus. Deus eterno e poderoso, que o Senhor envie o teu Santo Espírito, Senhor, para visitar cada pessoa representada nesses pedidos aqui, meu Deus. Que o Senhor venha repreender toda ação maligna, toda vontade luciférica contra os teus filhos, Deus. Nós profetizamos, Senhor, como ministro da tua palavra, que o Senhor há de visitar cada pessoa representada por esses pedidos, Senhor. Que elas não serão decepcionadas, porque o Senhor não decepciona, Senhor. Deus, acreditamos na vitória da tua igreja, acreditamos na tua presença no meio do teu povo. Acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos e atende as orações que aqui estão, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: sente só um pouquinho, irmãos. Nosso irmão Gabriel vai louvar a Deus com mais um louvor, e logo após o nosso pastor vai estar finalizando o culto em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Malco, em nome de Jesus. Abri a minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Maria levanta a sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu
e aonde estava o corpo do mestre. 2 anjos Maria viu e lhe perguntaram: por que choras? Maria respondeu: é que aqui estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos pra começarem a sorrir. Diga a eles, Maria, que não acabou. Fala que a morte eu venci. Então Maria, se perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e disse assim: ó, senta todo mundo aí que eu vou contar tudo o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Isso é igreja, pra sempre. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é teu nome exaltado. E assim agradeço minha rica oportunidade nessa noite. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos agradecem a mensagem que ouviu da parte de Deus nessa noite? Esse menino que canta muito bonito também para a glória do Senhor. Agora eu gostaria de saber se tem alguém no nosso meio que já foi evangélico e está afastado, alguém que nunca foi e deseja servir ao Senhor. Gostaria que você levantasse a sua mão comigo assim. Toda a igreja estaria orando por você nessa noite. Onde está uma pessoa, um amigo? Muito bem, vamos continuar orando e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Amados, Deus abençoe a todos, abençoe o irmão Rubens, Deus abençoe os irmãos jovens, adolescentes, os obreiros, senhoras e senhores que vieram a essa casa. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé para nós encerrar o culto. E domingo pela manhã, grande escola bíblica dominical. E amanhã haverá culto nas congregações. Estenda as mãos assim. O amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oração no 3. Maranata, Maranata,
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para os irmãos. Evangelismo domingo à tarde com toda a igreja, em nome do Senhor.